eu acho que o meu lugar de chegada com o corpo dança, né, com o corpo na dança, se deu em casa, assim, observando mesmo as festas que tinham em casa. Minha família sempre foi muito festiva, meu pai é africano, nigeriano, minha mãe brasileira. E em todas as comemorações o corpo estava sempre muito presente, né? Como comunicar aquele momento de alegria. E naqueles momentos eu tinha um lugar de observar as pessoas dançando e para depois me colocar também no meio delas. Então sempre tive isso muito construído como algo natural, assim, para comunicar, né? Pelo corpo. Depois de um determinado momento, eu comecei a perceber que eu tinha desejos para além daqueles momentos de corpo festa em casa. Então eu queria fazer aulas de dança, né? E eu tive o privilégio de ter uma família que nunca me podou quanto a isso, né? Minha educação em casa, quanto meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito atentos aos desejos dos filhos, né? Então, em determinados momentos, os filhos faziam escolhas das suas atividades curriculares, extraescolares, né? Então, eu escolhi fazer dança para além dos meus estudos, né? Na escola. E aí os meus irmãos foram fazer outras coisas. Cada um ia se direcionando para um lugar. E aí eu fui fazer dança desde muito pequena, escolhi e comecei pelo balé. Então eles me colocaram numa escola de balé. Isso bem criancinha, bem novinha ainda. E aí fiquei no balé e naquele momento já percebi assim, algumas coisas, mas me encantava a estética da movimentação do balé quando criança, né? E toda a dramaturgia e narrativa dos balés de repertório, né? Que contavam histórias e aquilo me encantava muito. E aí fui crescendo e me deu vontade de ir para outros lugares, com o corpo que eu tinha talvez, né, inicialmente construído a partir daquelas aulas de balé, né, na infância. E aí fui para o jazz. Fui fazer jazz e no jazz assim me veio um lugar de identificação absurda, porque eu conseguia de certa forma entender que o corpo festa que eu tinha em casa se comunicava de alguma maneira com a movimentação do jazz. Eu ainda não conseguia elaborar isso para mim, né? Mas eu tinha para mim um lugar de identificação, algo semelhante com isso que eu faço aqui no jazz tem relação com as minhas festas na infância. E no balé eu não sentia a mesma coisa, né? Então eu já comecei a perceber que tinha alguma diferença. Por que eu sinto isso no jazz e no balé não tenho essa mesma identificação de origem, né? Acho que a minha história com a dança é muito semelhante à de muitos, né? Se não quase todos os bailarinos que eu conheço quando a gente fala, né? Também comecei muito cedo em casa, né? Década de 90, ali em Camaçari, Bahia. Então, um momento que eu gostava muito de dançar e o corpo sempre foi um lugar de conforto e descoberta, tranquilidade, é com que eu sei jogar. As brincadeiras, o universo com que eu usava para me socializar sempre foi o corpo, enquanto criança. Nessa década de 90, na Bahia, tem esse boom das informações, né, do axé, a dança. Dançar carnaval, ver as bailarinas no palco, era uma informação, tá? Muito bonito. Só que isso sempre foi um lugar que eu já sabia que eu queria fazer aquilo, mas um tanto quanto difícil e impossível porque eu não sabia como ir. Embora meu pai seja músico, né, toca bastante, mas minha família sempre, minha mãe também tem esse lugar do corpo, teve, né, na juventude, mas isso se torna um tanto quanto desconhecido e impossível, né, de eu fazer dança, pelo machismo, né, pelo lugar religioso. Venho de uma família extremamente religiosa. Minha bisavó, mãe de santo, mas a minha avó, filha, é clássica evangélica. Então, nos 16 anos eu vou fazer teatro. E do teatro eu começo a flertar e chegar com a dança e vou fazer dança moderna. E aí então decido, é isso mesmo, já estou aqui, já cheguei, era isso que eu queria fazer, isso que eu quero fazer. Então, nesse momento eu paro de estudar teatro, vou fazer dança moderna, eu ganho bolsa para fazer balé.
que foi a Ebateca, né, que é a antiga Escola do Teatro Castro Alves, né, da Bahia. E aí eu ganho uma bolsa em uma dessas escolas, da Teresa Gordilho, né, para fazer balé. E daí o meu professor que mediu essa bolsa, né, o Léo Luz, também sempre me provocava: o que você quer hoje? O que você quer? E aí foi que ele me provocando falou: tá aberta a audição, vai fazer a fundação, né, que é a escola de dança da Fundação Cultural. E eu vou fazer para saber o que era isso, né, também ainda é muito ingênuo. E aí quando eu chego na fundação é que eu me deparo com a realidade do que é dança. De aula o dia inteiro, e aí o circuito, né, de artistas da Bahia é ali, né, a Escola de Dança da Fundação Cultural fica no Pelourinho, então um bairro histórico, de movimento cultural, né, uma efervescência cultural muito grande. E daí eu começo, só que aí eu vou embora para a Argentina, porque achei muito interessante e curioso a possibilidade de fazer trabalho missionário lá em Buenos Aires. Em 2011, quando eu volto para o Brasil, fico em São Paulo. E aí chego em São Paulo também sem muitas referências. E aí eu vou fazer aula com o Lourenço Homem, que foi até na oficina Oswald de Andrade, e ele falou: rapaz, vai ter uma audição, né, de um filme, acho que é bom você fazer, chega lá. Que foi essa audição do filme do Antônio Nóbrega, com direção do Walter Carvalho. E aí eu vou fazer a audição com muita vontade, assim, falo: é isso, acho que daí é que vai acontecer, é isso que eu preciso fazer, não sei nada, assim, vou um tanto quanto mais com a minha expectativa de estar, né, de fazer contato e conhecer alguém e de descobrir a dança que acontece aqui, para mim. E aí chego com o Antônio Nóbrega quando encontro a Cláudia, né, e nesse andar do projeto do filme, depois da companhia, que a Cláudia me convida, que ela estava já com a pesquisa, com a Tati Chicotrin, né? E tem uma amiga minha da faculdade, eu estou pesquisando algumas coisas, ela está colaborando comigo, mas eu queria te chamar para fazer também, que era o então Peramulambo. Aí eu comecei a ir acompanhar, tinha um festival que elas iam dançar, em Votorantim, é o Curta Dança, foi o Curta Dança do SESI. Aí eu falei: vamos ensaiar. Vou acompanhar vocês. Pode. Só que eu convidei o Roger e dançaríamos Tati e eu, né, a princípio. E aí eu convidei o Roger para ele dar uma força para a gente na luz e no som. E aí, para isso, ele falou: mas aí, para eu fazer isso, eu preciso saber a coreografia, porque para mim é melhor, né? Acho que memorizar pelo corpo. Então, ele fazia no ensaio todo, ele fazia tudo que a Tati fazia, o Roger fazia para aprender. Então aqui tá, então quando chegar aqui nesse momento, eu acendo tal luz, eu faço não sei o quê, eu mudo a trilha. Eu nunca operei luz nem som na vida. Mas ele ia fazer isso lá no SESI. E daí, chegou na véspera da apresentação, para a gente ir para Votorantim viajar, a Tati passou mal, né? Não ia. Falei: gente, Cláudia, não vou conseguir ir. Passando mal. E eu fiquei desesperada, porque eu falei: nossa, mas já tá tudo, né? Já foi feita a divulgação, como que você não vai? Aí eu virei assim pro Roger e falei: Roger, você sabe a coreografia? Você ensaiou, não sabe? Ele falou: sei. Eu falei: você não dança comigo, por favor? Assim, porque a gente vai viajar amanhã cedo, eu preciso que você me ajude. Aí ele falou: faço, Cláudia, faço sim, vamos fazer o papel, eu faço o lugar da Tati, então. Aí a gente foi para Votorantim fazer, e aí nesse festival eles tinham algumas premiações, assim. Aí o Roger fez só para cobrir a Tati e ganhou a premiação de melhor bailarino do festival. Aí a gente ganhou como a segundo melhor espetáculo, segunda melhor coreografia do festival. Melhor coreografia e... melhor coreografia e segundo melhor espetáculo do festival. Então ela foi consagrada coreógrafa. Melhor bailarina, melhor coreografia e segundo melhor espetáculo. E depois daquele momento, toda a nossa vida foi junta, assim, na dança. Sim, então, todas as audições que a gente fazia junto, a gente passava. Quando a gente fazia audição separada, a gente não passava. Aí eu comecei a chamar ele para fazer as audições. Você vai ter audição tal, você vai fazer, porque como você está lá, eu passo. Mas isso sempre aconteceu. E eu acho que naquele momento surgia a Pé no Mundo também, né? Naquele momento surgia a Pé no Mundo. Aí o Roger assumiu comigo, porque, né, ficou, né? Tipo, você é o melhor bailarino do festival. Tipo, você não quer mais fazer isso, vai ter que ficar. E aí ele ficou comigo, na companhia, assumiu a companhia comigo. Aí nossos caminhos também começaram a ficar todos muito próximos, né?
E aí, quando foi em 2013, 2014, a gente decide então que a gente quer tocar a companhia, assim. Aí a gente, né, decide os dois que era o momento da gente parar um pouco, talvez se dedicar a estar como intérpretes em outros lugares, e que a gente pelo menos não iria mais fazer audição, né? Que se aparecessem outros trabalhos, outros convites, a gente faria, mas audições que a gente procurasse, a gente decide que não ia mais. E em 2014 a gente escreveu um projeto para o programa Vai, Secretaria Municipal de Cultura, e aí esse projeto foi aprovado, então a gente remonta o Peramulambo pelo Vai, e nesse mesmo ano nós fomos contemplados com 2 residências artísticas, né? Uma na Espanha e outra em Portugal. Então a gente termina o projeto do Vai, já emenda com as viagens, e acho que para nós foi um momento bem decisivo, assim, também de pensar a pé no mundo, né? Porque quando a gente volta, a gente começa a perceber que, por termos saído, né? Eu já tinha saído uma vez do Brasil, eu tinha ido para Portugal antes dessa experiência, Roger já tinha ido para a Argentina, e essa foi a nossa segunda vez saindo do Brasil, né? Indo para Viena. E a gente começa a perceber que a presença do corpo negro é muito grande, né? Em vários territórios, em vários países, né? E essa presença, essa caminhada, essa diáspora desses corpos interfere e produz corporalmente, né? Coisas muito interessantes. Como isso se dá na dança, né? Como esse deslocamento se deu em diferentes manifestações e diferentes formas de dançar, né? Então, isso foi um lugar de apontamento para a gente, assim. A gente encontrou com profissionais negros incríveis e com singularidades muito específicas, assim, de corpo. E aí, quando a gente volta para o Brasil, a gente decide, então, tocar a companhia por esse caminho, assim, de observar esses diferentes corpos negros ao redor do mundo e o que essa caminhada trouxe enquanto diferentes manifestações de corpo também, né? Em Portugal, a gente começa a se aproximar muito de negros de países africanos de língua portuguesa, né? Por conta de necessidades mesmo, assim, né? Eu preciso comprar uma coisa pro meu cabelo, e aí eu ia e perguntava para uma africana onde tinha aquele produto X para o nosso tipo de cabelo, preciso encontrar um creme na minha pele. Então a gente foi se aproximando muito, e até de alimentação mesmo, dessas pessoas. E aí ficamos conhecendo algumas pessoas, alguns negros de países africanos de língua portuguesa, e ficando próximos deles, a gente percebia que eles se comportavam de maneira muito diferente da gente. Vamos ali que eu vou te levar em tal lugar. E eles andavam com uma segurança pelos espaços que Rogers e eu, a gente achava estranho, né? Nossa, uma segurança, assim, existir. E aí a gente foi perceber que eles têm uma relação com a história deles, talvez também porque seja mais recente algumas, né? Que é muito diferente da nossa, assim, né? A gente falou, nossa, a gente não tem noção, assim, na nossa escola a gente não aprende, né? Quem são as nossas representatividades, né? Quem são as personalidades que fazem parte da formação da nossa negritude, né? Que a gente vai estudar nas escolas, geralmente está sempre relacionado à escravização. O negro, né, sempre ligado, muito ligado a esse fato histórico do Brasil, da escravização e nada mais. E quando você vai assistir jornal, quando você vai para as representações, né, na imprensa do negro, também é sempre atribuído à criminalidade. Então a gente começou a ver que nossa presença, que nosso corpo está sempre muito atribuído a algo não positivo no Brasil. E a gente começou a entender que isso faz total diferença para como você se coloca nos espaços, né? Como você se coloca nos espaços, você vai somatizando no seu corpo, até na sua postura, algo que vem sendo imposto, né, para aquilo que você é. Então a gente entrava nos lugares já quase, como Ismael falava, né, pedindo desculpa por existir, assim. Desculpa que eu posso almoçar nesse restaurante, que só tem eu como negra. Já desculpa que eu posso consumir essa roupa. Já denunciando a insegurança, uma insegurança de existir, assim. Não, o Ismael falava pra gente parar de pedir desculpa por existir, né? O Ismael sempre falava isso. Eu não quero que vocês... Às vezes eu olho pra vocês e parece que tá pedindo desculpa por existir. Para com isso. Então o Ismael sempre falava isso pra mim e pro Roger, né? No elenco.
para a gente se assumir mais enquanto bailarinos negros e assumir isso com qualidade de técnica e trabalhar para chegar nesse lugar. Então a gente ficava olhando e a gente falava, de fato, a gente às vezes assume uma postura, assim, de quem pede desculpa por estar ocupando aquele espaço. E a gente percebeu que isso se dava muito a essa não representatividade, que não nos foi cunhada, né, na nossa infância. Isso dizendo mais no contexto escolar, né? Temos uma criança que vai nascer que é brasileira, negra, filha de artistas. O que vai ser, né, para essa criança? E a gente começa a tentar traçar estratégias também, que talvez eram estratégias que a gente queria que tivessem sido traçadas também para a nossa infância, que no Brasil não acontece, agora já é um pouco diferente, mas não acontecia, que é de falar positivamente sobre a nossa existência no mundo, né? De falar das nossas histórias com outro olhar, de atribuir os nossos corpos e a nossa vivência não só à escravização, o que somos antes da escravização, né? Que a gente sempre falava isso no projeto, né? Nós não somos descendentes de escravos, né? Esses corpos, eles foram escravizados, mas eles têm uma história anterior a tudo isso. E essas histórias não são contadas, né? Nossos corpos, eles têm ligação com a realeza, com a nobreza, de estratégia, de inteligência. E aí no Arquivo Negro a gente começou então a evocar esse lugar também para nós. Acho que para nós tem isso também, quando a gente chega para dançar, né, nessas andanças aí para outros países, a gente chega para dançar com outros bailarinos de outras partes do mundo, uma coisa que era sempre colocada para nós é que vocês se movimentam, é a mesma coreografia, mas vocês parecem que são agressivos. Nossa, vocês têm uma agressividade para dançar. E a gente fala, nossa, mas eu estou fazendo igual. Ah, não está igual, vocês estão fazendo capoeira. A gente fala, não, mas a gente... E aí a gente começou a entender que, de fato, talvez o corpo brasileiro fazendo a mesma movimentação, corpo negro brasileiro especificamente, fazendo a mesma movimentação que outros 15 bailarinos de outras partes do mundo, de fato a gente se coloca no mundo de outra maneira, né? Para a gente sair e fazer alguma coisa fora já é muita coisa para nós, né? Ficar horas segurando no trem, depois daquelas horas segurando no trem para não cair, entrar na sala de aula para fazer uma aula, o meu Pordebras não vai ser a mesma coisa. Nada vai ser então, igual, nada né? vai ser igual. Nosso corpo é extremamente forçado pelo nosso contexto social. Nosso contexto social, ele está imbricado na nossa movimentação, né? E para a gente se manter na dança já é muito desafiador. E esse desafio vai para a nossa movimentação. Então a gente se viu num lugar de que é impossível você olhar para os nossos corpos e dizer que a nossa trajetória enquanto brasileiros não cunha também esses corpos. Sim, faz parte. Todo esse nosso trajeto de resistência mesmo para continuar dançando vai aparecer quando eu estiver em cena, né? E aparece para além, junto com as movimentações de manifestações populares brasileiras também que vocês... E também, exato, e junto a tudo isso, mesmo a gente executando movimentações de outros códigos, né? Que eram isso que eles colocavam pra gente. Vocês estão dançando as mesmas coreografias que todos eles, mas vocês imprimem outra identidade para a coreografia. E às vezes isso era bom e às vezes isso era tido como não bom também. Então acho que tem isso, né? Sair também nos faz criar uma identidade, né? Assim, enquanto negros e especificamente brasileiros, né? A gente consegue entender, né? Acho que a partir do momento que a gente consegue o apoio, né, de editais e esse subsídio, né, de fomento, que bom que tem, né, que são um dos maiores apoios que a gente tem no país. Então isso nos possibilita também ampliar e enraizar a nossa pesquisa, os nossos desejos artísticos. Porque do momento que a gente consegue agregar, né, e empregar, né, outros bailarinos, o dever de transmissão e de criar diálogo naturalmente já nos leva a isso, né? A enraizar, a ficar um pé quanto objetivo e proposta para que a gente consiga transmitir e consiga dialogar. Então são lugares que a gente já se familiarizava antes, mas que a gente vem verticalizando muito, né? Isso como pesquisa, que além da capoeira, acho que a capoeira é muito, né, presente. Capoeira, o maracatu, Todas as manifestações os maracatus populares, né? Os maracatus, o samba de parelha está presente também. Acho que são muitas, mas essas estão sempre presentes, né? Em tudo, né?
acho que e é difícil falar delas porque elas também estão sendo reproduzidas, estão sendo reelaboradas a partir de corpos que têm outras vivências, né? Então, obviamente que a gente vai para um samba de parelha, quando chega nos nossos corpos, ele já vem com outras informações, porque são corpos que que têm outras vivências de dança mesmo, né? E isso também é quase que uma sobreposição. As coisas vão se agregando, né? E a gente pensa outras maneiras de ensinar, né? Didatizar isso. E a gente assume isso, assim, a gente assume essa sobreposição. Não que meu corpo tenha que zerar para cada informação nova entre. A gente assume que as coisas estão imbricadas, é assim que nós fomos formados e é assim que a gente atuou na dança durante muito tempo, né? A gente só conseguiu atuar durante muito tempo como intérpretes em dança contemporânea no Brasil justamente por ter esse corpo que transitou por muitos lugares, né? Então, isso quando chega para a companhia, a gente também parte como um lugar, assim, esse corpo que bebe de muitos lugares, é um corpo que pode propor uma criação também que gere identificações várias, né? Não só uma única identificação, né? Então, e acho que tem dois lugares curiosos assim que a gente vem discutindo, né, nesses últimos tempos. O que é o contemporâneo, né? O que é dança contemporânea? Porque para nós muito do que já era feito anteriormente já era contemporâneo. E para nós tem um lugar que se a gente está evocando a ancestralidade, evocando as danças afro-brasileiras, evocando às vezes até grandes nomes, né, que já faziam, que já tinham uma metodologia de trabalho, que já tinham uma sistematização de trabalho, como a gente pode colocar isso no contemporâneo agora, né? Então já não era feito, se você for olhar, né? Se você fala assim, porque meu trabalho de dança contemporânea, a base sei lá, a dança moderna, sim. Então, a base você está trazendo algo que é anterior à sua própria existência, com os olhares de agora. Então, para nós, tem esse deslocar-se no tempo, né? Acho que para nós, a gente assume o contemporâneo como uma fratura temporal. É um deslocar-se no tempo, o tempo todo, né? Gerar visibilidade, trazer luz para alguns questionamentos, né? Que fora daquilo que a gente faz, talvez eles não tenham essa visibilidade. Pensando em cunhar o nosso presente a partir de um passado, que muitas vezes não nos foi contado, que é isso que a Cia também está falando muito nesses últimos anos, a gente tem continuado pensando, refletindo sobre isso. Então, como pensar um presente a partir de um passado, que às vezes é um passado desconhecido, e como conhecer esse passado, cunhando esse presente, vai gerar um possível futuro, sabe? Que futuro é esse que a gente quer, né? As possibilidades. Quais são as possibilidades? Mas para pensar nesse futuro, a gente precisa olhar lá para trás, trazer esse para trás para o agora e recriar imaginários do que foi colocado para a gente como verdade absoluta nesse passado. Então, acho que para nós é isso, assim. É positivo para a gente nesse momento se a gente fizer com muita verdade, assim. E a verdade que a gente sabe fazer, né? Para nós, essa questão do tempo, do que vira arcaico, do que vira demodê, é muito relativo, né? Porque você está tratando de uma companhia branca que sempre teve acesso, desde a fundação, né, da pessoa que está à frente, foi uma pessoa que sempre teve acesso a tudo. Para ela, algumas coisas estão demodê, realmente. Pode desconstruir. Sempre teve acesso, sempre pode desconstruir, porque está tanto tempo fazendo aquilo daquela forma que, de fato, pode desconstruir. Mas para nós, tem muita coisa que ainda a gente está cunhando, que ainda a gente está galgando, e não dá para chamar de demodê, entende? Então, quando eu penso na minha trajetória de dança, quando eu fazia aula ainda de dança e tinha espetáculo de final de ano, e que eu percebia que as meninas brancas tinham figurino e eu não, eu quero usar figurino no meu primeiro fomento. Eu quero usar figurino. Quando eu percebo que as meninas estão tirando medidas para figurino, e aí a professora vira e fala, Cláudia, você tem uma blusinha preta e uma calça branca? Então traz da sua casa mesmo, não precisa fazer. E eu não usava, quando eu pego meu primeiro fomento, eu falo, bom, e eu sei que isso em cena agregava valor ou desvalor para o meu corpo em cena. Eu não estar de figurino. Eu percebia isso, né? Em cena, na composição, né, do espetáculo como um todo, que é figurino, cenário, trilha, eu não ter o figurino, eu percebia que gerava uma desvalorização para a minha movimentação, para o meu corpo.
E aí eu falei, bom, então, durante muito tempo eu percebia que isso era uma estratégia que foi feita e que a gente, enquanto profissionais negros, a gente passa por esses lugares, né, não ser eleito para determinados papéis e não ter o figurino que determinado bailarino tem. Então, quando a gente assume o nosso primeiro fomento, a gente fala, a gente quer figurino. E eu quero um figurino com tecidos que agreguem valor a esses corpos, que dê fluidez para essa movimentação. Quero cenário, porque eu sei que cenário também, nesse momento, para nós é importante ainda ter isso. Quero maquiagem, porque maquiagem para bailarina negra, a gente não usava com o rosto pálido. Agora que surgiu. E maquiagem para cena nunca teve, né? Então eu quero maquiagem também. Então a gente foi olhando para nós, para tudo que foi na nossa trajetória que não era tido como possibilidade para um corpo negro na cena, e a gente tem nosso primeiro fomento com estrutura, com condições para fazer isso, a gente decide assumir que eu quero sim. A gente desconstrói, né? No momento que a gente fala que a gente trabalha com essas manifestações, elas já são desconstruídas. Também quando a gente diz, eu faço uma contração ali, Graham aparece, né? Quem conhece vai dizer, vai ver que tem. Então tudo é desconstruído, mas está no nosso corpo, está presente, está acompanhando o nosso exercício e o nosso fazer. Está comigo, está colado a mim, no meu corpo, está colado na cena. Então nós vamos conseguir ver. Meu nome é Bergson Cabral Queiroz, sou fisioterapeuta, ocasionalmente falo sobre dança, ocasionalmente dou aula de dança, dou regularmente uma aula que combina elementos de dança com elementos de prevenção, exercícios de prevenção para uma companhia de dança, que é a Companhia do Estúdio 3. Venho cantando em alguns corais. Primeiro um coral de música popular e atualmente um coral de música erudita, que é o Coral Cidade de São Paulo. E constantemente venho pensando sobre as relações entre África e Brasil, digamos, pensar sobre isso é quase que cotidiano para mim. E eu nasci no interior do Ceará, em Limeira do Norte. Passei por Recife, viajando muito a Salvador e já há bastante tempo moro em São Paulo. E aí eu fui ver o trabalho deles, passei a acompanhar, achei um trabalho assim que tinha realmente, digamos, essa ligação com o universo da negritude, do universo da negritude brasileira, mas tinha uma ligação com o universo muito maior, não é? E aí fui vendo que a trajetória deles passava pela trajetória de várias pessoas que eu conhecia, passava pelo próprio Nóbrega, passava pelo Ivaldo Bertazzo, passava por essa ida à Europa através do Ismael Ivo, e eu conhecia várias pessoas que tinham ido na Biblioteca do Corpo, várias gerações, né? Esse de Viena, eu tinha, assim, inclusive, assim, dado uma examinada mais de perto em quem eram os professores, o que se estudava lá, né? E tudo isso eu via no trabalho corporal deles, essa presença desse longo trajeto. E através de ver o trabalho deles repetidamente, de conversar com eles, eu fui entendendo bem mais a respeito, não só do que eles fazem na cena, mas do que eles pensam, do que eles desejam e possivelmente para onde é que eles vão, né? Ouso até dizer isso.
olhando, vendo a Cláudia e o Rogers se movimentarem, né? O que observar a dança para mim também é um processo contínuo de pensamento. O que eu me coloco é por que o aprendizado, digamos, ir a cada local de dança tradicional no Brasil, o candomblé, o caboclinho, o maracatu, o bumbo meu boi, é importante para eles, mas porque os vários aprendizados e as viagens também são importantes. O jazz americano como construção de dança mostra uma coisa importante para a gente. Eles trazem algo que não é óbvio nas danças tradicionais, que é um uso ampliado do torso. É aquilo que a Isadora Duncan começa, digamos assim, a prever e a sonhar, né? Que ela ficava horas de braços cruzados esperando a inspiração a partir do plexo, e do plexo se espalhar para os braços, né? E é isso que a dança moderna vai desenvolver, e isso que vai chegar no jazz moldado por uma herança negra, que é um potente uso do torso em constante movimento e dos braços, e um uso ampliado das pernas. E isso eles têm de um modo maravilhoso. E pensar isso juntamente com jazz é encontrar uma formação de dança que se assemelha um tanto a esse processo do chamado Atlântico Negro, do Paul Gilroy, do Matori, que eles pensam que é a viagem, que é as informações que criam uma atualidade negra. Eles estão num turvelinho que passa pelo mundo. Que eles têm uma linguagem muito pessoal, e é curioso desse estado que eles falam do primeiro espetáculo, que o Roger substitui uma pessoa e dança com a Cláudia, que aí eles passam a entrar num estado talvez de, vamos dizer, de fusão, mas o que me lembra é algo que eu estou descobrindo agora, que é uma imagem de um homem e de uma mulher unidos por uma corrente de uma fraternidade chamada Oboni, da Nigéria, que é ligada ao culto da terra. A companhia se chama Pé no Mundo, e tem uma imagenzinha ligada de um homem e uma mulher. Então, assim, a ligação entre eles estabelece uma criação de uma linguagem corporal, que é muito bonita, que está em pleno processo de desenvolvimento. Eu chego e nasci a pé no mundo pela minha irmã, Cláudia, que é diretora da CIA e idealizadora da CIA, né? Uma pessoa que eu vi dançar desde muito nova, né? Acompanhei todas as trajetórias da Cláudia na dança, assistindo as apresentações dela nas escolas de dança por onde ela passou. Então sei desse lugar, e acho que isso também me toca ao longo da vida, né? É a irmã com quem eu dividi quarto, né, na nossa casa de 4 filhos. Então acompanhei muito a trajetória dela muito de perto, altos e baixos nas artes e anseios, né, nas artes. Então acho que talvez eu comece a nascer a pé no mundo até antes da Ser a Pé no Mundo existir como tal, né? Acho que acompanhando a Cláudia aí na carreira dela de artista e levando isso a sério, né? Sabendo que é uma carreira profissional, séria, e que é o sonho de várias pessoas que têm talento e dedicação para isso. E aí, basicamente, foi um exercício mesmo de lapidar o pensamento artístico da Cláudia em texto, entendível, compreensível muito mais diretamente do que levaria o tempo, né,
de olhar para um espetáculo que a Cláudia constrói, para uma coreografia desenvolvida e tal. Então também foi no momento de achar o afeto das artes no texto, né? Como que a gente faz isso? Escreve um texto de apresentação para um edital que seja ao mesmo tempo criativo, que parte da cabeça de uma criadora coreógrafa, mas que ele também seja objetivo para comunicar o que a gente precisava ali para aquele texto, né, de edital, que tem estruturas mais fechadas, né, do que uma fluidez artística. Quando a CIA ganhou VAI em 2015, Cláudia e Rhodes estão também sistematizando um processo criativo, um processo de estudos, e dão forma ao grupo de estudos teórico-prático, que acho que já é muito hoje em dia parte da CIA Pé no Mundo. E aí me chamam para fazer parte desse grupo de estudos porque eu estava fazendo meu mestrado em audiovisual, e Cláudia e Rhodes têm uma vivência, né, obviamente, e um estudo, obviamente, dentro da dança, e eles falam: Mariana, a gente queria que você trouxesse parte dos seus estudos de outra linguagem, mas também seus estudos sobre representação negra no audiovisual, para algumas coisas da CIA, assim, para formar conosco essa formação de pensamento teórico-prático que vai sempre passar pelo corpo, com as aulas, mas que passa por um corpo também que fala pela dança e fala também pela boca os pensamentos e percepções teóricas de outras áreas, então da história, da sociologia, dos estudos culturais, né, das teorias de linguagens, ou da teoria da linguagem. E aí eu falo: tá bom, Cláudia, mas na área cinema e comunicação, né, óbvio que comunicações e artes têm a ver, mas eu vou contribuir muito a partir da minha pesquisa. E a Cláudia e Rhodes generosamente abrem mesmo a CIA para ser um lugar que eu dou algumas vazões também de pesquisa diretamente relacionada a realizadores das artes, né? Porque uma coisa é você ficar estudando cinema sozinho, outra coisa é você estudar cinema com realizadores e com a cabeça de quem cria imagens e narrativas. Talvez a contribuição mais significativa desse encontro entre as áreas, né, a dança, os meus estudos em audiovisual e teoria e prática como teoria também, que é uma coisa que a Cláudia e Rhodes me ensinaram muito, me ensinam, é que a gente começou a pensar muito como o corpo negro ele é signo sozinho, por conta das construções sociais que levam esse corpo negro a ser corpo negro, que constroem o corpo negro como tal. Como esse corpo negro comunica por si só em diferentes linguagens artísticas, e como trabalhar com a modulação consciente desse signo corpo negro em artes, né? Então eu olhava para isso muito evidentemente no cinema, como no cinema brasileiro, como o corpo negro é inserido em determinadas obras, e o corpo da mulher negra mais especificamente, e como ele comunica determinadas significações para além do que a diegese de uma obra está dizendo ali, porque o corpo negro tem em si um marcador, né, que é a cor da nossa pele, que diz sobre uma história anterior a nós, e que a gente tem que saber trabalhar com isso para compor coisas mais interessantes nas artes. E a Cláudia e Rhodes super atentos a como trabalhar com corpos negros num elenco, né? A partir já de 2015, pensando as coreografias seguintes que surgiram e foram melhor trabalhadas, né, ou melhor lapidadas, ou tiveram circulação a partir de fomentos, a partir do ano de 2018. Acho que Cláudia e Rhodes vão olhando para isso também, prestando atenção sobre como essa dança contemporânea que a gente quer fazer, que tem muito a ver com manifestações populares brasileiras e com as danças brasileiras, como isso, como o corpo negro pode estar a serviço disso, né? Como o signo negro, as significações de ser negro no mundo. Quando você escolhe elenco negro, quando Cláudia e Rhodes são negros, eles vão dançar. Como a gente trabalha conscientemente com isso para criar imagens, para às vezes evitar determinadas imagens ou estereótipos e obviedades. Mas a partir do momento que a gente decide, então, investigar o corpo negro como signo e considerar isso para as criações da CIA Pé no Mundo,
a gente obviamente vai ter que pensar outras áreas, né, que construiu esse corpo, só voltando um pouco. Então a gente realmente está pensando muitas vezes, dialogando com textos da sociologia, dos estudos de cultura em geral, da história brasileira, da história das diásporas negras, né? Então também com muitos estudos sobre colonização e colonialismo, e isso com relação a uma forja dos corpos diaspóricos e dos corpos negros diaspóricos e dos corpos brancos também. Então acho que talvez seja mais isso que eu consigo perceber, assim, que eu tenha agregado de complexidade da Ser a Pé no Mundo, né? Para mim é muito evidente que a Cláudia Rosas tem uma pesquisa e, como pode dizer, uma pesquisa teórica e prática muito assentada na dança, porque é a área deles, mas eles se deixam porosos o suficiente para uma pesquisadora de uma outra área das artes, que não é exatamente artista, né? Trazer contribuições e pensar esse corpo negro que dança como ele é no mundo também, literalmente, né? No mundo extra cena, e como a cena vai estar em relação com esse mundo, criando imaginário sobre ele. Isso se tornou tão orgânico para nós três, Cláudia, Rosas e eu, que de fato a gente assume hoje, né, que uma das formas da Ser a Pé no Mundo verticalizar seus estudos é o grupo teórico, o grupo de estudos teóricos da Ser a Pé no Mundo, que é, na verdade, um grupo de estudos teórico-prático. A gente pensa a prática como teoria, porque as manifestações populares ensinam isso pra gente, ensinam um jeito de viver e ver o mundo e dançar o mundo e criar o mundo pela experiência de vida dos mestres e de quem constrói as manifestações populares brasileiras. E a gente pensa também essas teorias dos diferentes campos, das linguagens artísticas, da dança em específico, mas também da sociologia, dos estudos da cultura, dos estudos decoloniais ou pós-coloniais, dos estudos da história como campo também. Para nós é muito importante isso. E acho que o que mais é rico para mim nesse sentido, pessoalmente falando, é poder trabalhar com artistas, né? Porque hoje acho que muito por conta do meu envolvimento com a Ser a Pé no Mundo, eu estou assumindo para mim que eu gosto de pesquisar artes, né? E pesquisar as relações raciais e interraciais e de gênero nas artes, né? Esse é o meu campo de atuação intelectual, acadêmica, e acho que vivendo com artistas intimamente, profissionalmente, eu vejo quanto isso me dá orgulho, assim, porque as artes são muito ricas, assim, para mim faz todo sentido trabalhar com isso. É uma área séria de profissionais muito inteligentes, engajados, que acho que estão pensando o mundo por meio literalmente dos poros do corpo, e isso muda tudo, né?
mesmo estando aqui numa função de comentarista, né? Mas eu sou artista, né? Eu sou um artista da dança e do teatro também, que é uma outra linguagem que eu tenho formação e que eu trabalho. Sou de uma outra região também, então esses lugares eu acho importante sempre de falar, assim, porque são os lugares que me constituem também. Né? Eu sou pernambucano, eu nasci numa cidade chamada Caruaru, que é no interior de Pernambuco, mas depois eu saí de Caruaru e depois morei muito tempo no Recife, na capital. Né? Hoje moro em São Paulo já há algum tempo, transitei por outras regiões também aqui do Brasil, morando mesmo em outros estados, assim. E aí esses trânsitos também compõem um pouco das minhas experiências e compõem um pouco de onde eu estou, assim. Né? Na verdade, não tem como falar de quem eu sou se eu não olhar para trás, né, e ver toda essa trajetória, assim. Eu estou à frente de um coletivo, na verdade eu tenho um trabalho na dança. Tem alguns espetáculos, sei lá, da minha trajetória que são espetáculos solos, né? E aí eu acabei, inclusive, como um pesquisador, assim, buscando investigar esses trabalhos, esses modos de produção independente, ou o que a gente vem chamando de dança autoral também, né, na linguagem da dança. Mas eu passei por trabalho com várias companhias de dança lá no Recife. Aqui em São Paulo também troco com outros coletivos, com outros artistas. E aí nessa experiência lá no Recife, num determinado momento, eu constituí e chamei outras pessoas para trabalhar e nós formamos o Visível Núcleo de Criação. E esse Visível Núcleo de Criação não é um grupo exatamente, no sentido convencional, nós não estamos juntos o tempo inteiro, mas é um núcleo criativo que se juntou a partir de projetos artísticos. E aqui em São Paulo também algumas atividades aconteceram. E aí eu estou à frente do Visível Núcleo de Criação e estou no momento também como pesquisador muito ligado à academia, né? Eu acabei aqui em São Paulo fazendo um mestrado em dança e agora estou fazendo um doutorado em dança. E aí estou vinculado a um grupo de pesquisa do doutorado. Então, na verdade, pensando também para trás, toda essa trajetória da minha vida sempre teve muito ligado trabalho artístico e pedagogia. Antes de estudar dança formalmente, seja na academia de dança, quando a gente começa a dançar balé, jazz ou outro ritmo, ou outro estilo, eu também comecei me entendo dançando dentro da relação familiar. Né? Eu nasci em Caruaru, como eu falei, é uma cidade que é muito vinculada a uma tradição de festas populares. Né? A festa é um lugar de contato com a rua e esse corpo ele se constitui também nesse contato com a cidade, nesse contato com a rua. E eu me percebo aí na relação com o movimento e com a dança, primeiramente aí, assim, porque desde pequenininho eu dançava forró, a minha família tinha uma tradição de encontros e festas. Lá na academia eu me coloco como artista também. É um espaço extremamente desafiador, né? Tem um lugar de fora que é visto como um lugar frio, científico, formatado e tal, de certo modo também. Mas acho que os artistas que têm entrado nesse espaço têm tentado trazer, criar esse diferencial, que é exatamente criar outros parâmetros, que é o da experiência prática, e nesse caso é uma experiência artística. Esse passeio por vários estilos, por várias experiências, esse lugar de deslocar como intérprete para se encher de repertório, eu percebo isso também na trajetória da Cláudia e do Rogers, né? E o que eu acho que é, de alguma maneira, eu me vejo nisso também. Talvez eu tenha feito lá atrás algumas escolhas formais mais cedo. E agora eu vejo eles construindo com a companhia Pé no Mundo, essa busca de, pronto, agora eu preciso diluir essas experiências na cena a partir do meu pensamento artístico, né? E é interessante perceber que não é só a partir do meu pensamento artístico, porque agora eu resolvi montar uma companhia, mas é uma companhia. São artistas à frente de uma experiência, também se colocando como sujeitos negros, que faz uma diferença, porque no discurso deles aparece o tempo inteiro também essas desigualdades que a gente sabe que existe na formação, né, entre negritude e branquitude. Eu vejo a Cláudia e o Rogers também tentando aglutinar esses aspectos no trabalho deles, a partir da experiência deles. O que eu acho que a Cláudia tem uma experiência
com um pensamento coreográfico a partir das experiências dela como dançarina, né, pelos lugares que ela passou, trabalhando com Ismael Ivo, trabalhando com coreógrafos na Europa, o Rogers também, e eu acho que eles estão tentando agora nessa experiência diluir isso, né? Diluir isso, quando eu digo isso, não é apagar, essa experiência faz parte do meu corpo e a partir daqui eu vou criar aquilo que eu quero falar. E eu vejo isso no trabalho, no Arquivo Negro, por exemplo, né? Por que é que eu ou a minha geração, alguns da minha geração, a gente não quis ir fazer aula com essas pessoas diretamente ou tal, né? O que é que desse corpo brasileiro, o que é que dessa experiência de corpo aqui no Brasil já nos alimentava? E aí eu fiquei percebendo que no caminho que eu escolhi, assim, eu escolhi me relacionar mais diretamente com os artistas brasileiros. Então, todas as pessoas que eu acabei fazendo aula aqui, ou que eu acabei conhecendo em alguns contextos aqui de festivais e de assistir e de ver, foram as pessoas que me inspiraram na minha formação e que de alguma maneira me fizeram pensar o tempo inteiro quem eu sou como artista e o que eu quero dizer como artista. E eu estou trazendo esse dado porque eu acho que a Companhia Pé no Mundo trabalha com esses elementos da brasilidade, de um corpo brasileiro. Então eu fico perguntando como trabalhar com esses elementos do corpo brasileiro agora, nesse contexto, no ano que a gente está vivendo e pensando inclusive numa formação decolonial, né, para as artes, ou atitudes decoloniais. Porque o tempo inteiro a gente vem discursando contra essas formas hegemônicas de fazer. Né? A gente vem falando o tempo inteiro disso, né? Vou contra essas formas hegemônicas e tal. Então eu fico pensando quais são as maneiras que a gente... Porque eu acho que ir contra essas formas hegemônicas é escolher caminhos para produzir. Né? Não é negar, ou também... Que é isso, eu não vou negar a minha história com o balé clássico, eu não vou negar a minha história com a dança moderna, eu não vou negar a minha história com os lugares por onde eu passei. Mas eu vou pensar a partir desse lugar agora. E pensar esse corpo brasileiro na cena não como um símbolo fechado, sabe? Mas como um corpo aberto, como um corpo que está tentando rememorar, que está o tempo inteiro fazendo uma ligação com uma memória. Eu acho que o espetáculo fala disso. É uma evocação a lugares de memória, né? Assim, o título, Arquivo Negro, e aí eu vejo o espetáculo o tempo inteiro como se eles estivessem tirando alguns arquivos mesmo ali na narrativa que é construída, e às vezes esses arquivos aparecem num vocabulário que é ligado aos códigos das manifestações populares, mas ele não fica fixo nisso. Né? Esses materiais estão a serviço de uma narrativa, que é a narrativa que eles escolheram contar, que é sobre ancestralidade, que é sobre a biografia dessas sujeitas e sujeitos negros que vieram antes de nós. Né? Então, sei lá, são pontos que se tocam. Né? É uma experiência anterior que é muito híbrida, que eu acho que também eu penso a minha, mas que agora, num determinado momento, quando você vai escrever a sua poética, ou esse seu lugar autoral, você começa a fazer determinadas escolhas. E me parece que a negritude é um ponto principal no trabalho, assim, porque eu escolho como tema, eu escolho inclusive como discurso, porque o tempo inteiro a Cláudia fala desse lugar de ir contra algumas atitudes hegemônicas, assim, que apagam a história do negro na dança, na vida social, né? E também tem a escolha de um elenco negro, né? Então é outro ponto, assim, é um elenco negro para falar desses assuntos. E isso também traz para mim um peso de apropriação muito grande. Então é um trabalho que tem um pensamento coreográfico e uma execução muito potente, assim, daqueles corpos, né? Mas são corpos negros manipulando esses arquivos. Isso faz diferença.
tem que pensar que essa dança negra ela não é única, né? Ela não é uma dança negra. Esse movimento de dança negra e de teatro negro é muito potente aqui em São Paulo, mas também em outras regiões do país, né? Com características diferentes e com desejos diferentes, assim. Mas tem um desejo em comum que é de tentar falar sobre esse sujeito negro, trazer esse sujeito negro para a cena, para também uma ideia de protagonismo, mas não só para uma ideia de protagonismo, mas também para a abordagem dos assuntos da vida desse sujeito, né? De considerar esse sujeito numa instância política e subjetiva também, né? Individual também. Então a gente tem que pensar que não é uma única dança. E aí eu acho que a companhia Pé no Mundo, ela traz um exercício também singular de dança negra. Tem outras companhias na cidade desenvolvendo as suas poéticas a partir de elementos que são diferentes do que a companhia Pé no Mundo traz. Mas o que eu acho que une, assim, que não é que une, mas o que caracteriza a minha observação é assim, a companhia escolheu um tema para falar nesse espetáculo, que tem a ver com a experiência do ser negro no mundo, né? Mas é a partir da Cláudia e do Rogers nessa experiência no mundo. Dá para entender? Essa experiência deles como sujeitos, como artistas, inclusive com a sua formação corporal. E aí eu acho que isso caracteriza muito, quando a gente vê o espetáculo da Cia Pé no Mundo e vê de uma outra companhia, você reconhece os lugares por onde esses coreógrafos passaram. Você reconhece os lugares, você reconhece a história de corpo desses coreógrafos. E aí, isso para mim, mais uma vez, ratifica que essa experiência não é única. Então são muitas poéticas dentro desse leque da dança negra que a gente está falando, né? São muitos exercícios cênicos a partir de experiências de ser negro no mundo, na diáspora. É muito bacana perceber todos esses exercícios e não perceber uma só dança negra, né? E ver como tem espaço para todas essas e que essa maneira de estar no mundo é plural e é muito singular ao mesmo tempo, né? Porque parte daquilo que eu sou e não daquilo que eu quero ficar representando, né? Porque o tempo inteiro a gente já foi muito representado e representado por lugares estereotipados. Então parece que esses artistas, isso é um diferencial, né? Esses artistas estão tomando a frente para tentar falar na primeira pessoa, vamos dizer assim.